E aí pessoal, tudo bem? Estou de volta para trazer mais um vídeo que com certeza lhe ajudará nesse seu caminhar universitário, né? No seu dia a dia enquanto estudante de terceiro grau. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão dos trabalhos em grupo, o que geram os famosos seminários. Vamos dar uma olhadinha como planejar bem a apresentação do seu grupo e mandar bem no seminário da turma. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Vocês já observaram que sempre em todas as disciplinas, uma das questões metodológicas que os professores abordam é a realização de trabalhos em grupo que geram os famosos seminários. Creio que vocês já notaram isso. E é interessante também que nós percebamos e tenhamos claro que o seminário é uma excelente forma de aprendizagem. Dentro dos pilares da educação, existe um deles que diz aprender a fazer. E o próprio Marcus Brauer, em seu livro Ensinar na Universidade, deixa bem claro que o aluno aprende muito mais quando ele se envolve na ação, no fazer. Então a ideia do seminário nas salas de aula não é gratuita, não é uma ideia que acontece por acaso. É na verdade uma excelente alternativa para que você capte melhor aquele conteúdo que o professor lhe oferece no dia a dia e tenha condição de transmiti-lo para outra pessoa. Então vamos falar direitinho como isso deve acontecer, de modo que você possa atender aos reais objetivos da disciplina e do seu professor na organização do seu seminário. Primeiro, é importante a gente perceber que um seminário não acontece de forma gratuita. Ele vem para que, primeiro, você demonstre afinidade com trabalhos coletivos. Então é importante acabar aquela ideia de grupinhos feitos, que vem desde sempre, as mesmas pessoas. O ideal é que você se envolva com outros colegas de sua sala para perceber outras dinâmicas de aprendizagem. A questão que é observada pelo seu professor nos seminários é o seu nível de compreensão e interpretação dos textos. Por isso é muito importante se envolver desde cedo com a teoria que lhe foi entregue para ser apresentada nesse seminário. Tem um ponto importante que eu queria dizer para vocês, é que na distribuição das partes do texto, que geralmente os alunos fazem isso, existem alunos que não leem o texto na íntegra. E isso é um grande problema. O ideal é que todos tenham conhecimento de todo o texto. Porque de repente, caso venha ocorrer alguma coisa no momento da apresentação, qualquer um poderá muito bem salvar a pele do outro, né? Porque ele tem conhecimento do material. A questão que é vista dentro do seminário é o seu nível de argumentação. Até que ponto você tem facilidade de argumentar, de estar ali à frente, de falar e de convencer aquele público que ali está de que você estudou bem, domina bem aquela teoria que lhe foi entregue e que está seguro na hora da sua apresentação. Então isso também é um detalhe que os professores observam durante um seminário. Outra questão muito importante, a capacidade de oratória. É importante que você veja um curso paralelo de apresentação oral em público, né? A postura que você precisa assumir, o timbre de voz, os gestos, até a posição mesmo de ficar na sala durante a sua apresentação. Por exemplo, não ficar preso à tela, olhando o tempo todo para trás, ou mesmo sem encarar diretamente aquela plateia que está na sala. Então, é preciso que você faça um roteiro de apresentação. Então, quando o grupo estiver definido, convide aqueles seus colegas que participarão, né, da apresentação do seu trabalho e comecem a organizar o roteiro do seminário. Lembre-se, o seminário também precisa ter começo, meio e fim. O que vai acontecer no início? O que acontecerá no meio? E o que deve ter no final da apresentação do seu seminário? Então vamos lá. Primeiro, como disse, todos devem conhecer todo o texto.
depois divida esse texto em partes para que cada um tenha condição de expor uma determinada parte daquela teoria que vocês deverão dar conta. Mas organize o seminário da seguinte forma. Primeiro, alguém que entre para fazer uma saudação à turma e ao professor e uma apresentação breve sobre o tema do trabalho e os objetivos daquela exposição que a turma vai presenciar naquele momento. Quais são as pretensões do grupo com aquele tema do seminário? Essa pessoa também poderá falar como o seminário está organizado, que vai acontecer na sequência. Então eu teria aqui uma abertura, uma nota introdutória do seu seminário. Você pode nesse momento também trazer uma poesia, uma música. Bom, a criatividade do grupo também é observada pelo professor. Então pode ficar à vontade em relação a isso aqui no primeiro momento, na introdução do seminário. Depois nós chegamos ao meio, ao desenvolvimento do seminário. O que consiste nessa parte? Ora, nessa parte vocês desenvolverão a temática. Nessa parte vocês vão trazer os achados teóricos e discutir. Então é hora de cada um ir se colocando de acordo com slides, que depois nós vamos falar sobre a organização desses slides para vocês não cometerem pecado. Mas é importante que cada um vá apresentando a sua parte, convidando o seu colega. Agora fulano vai dar sequência à apresentação e esse fulano vem e faz a sua apresentação. Lembre-se, exemplos são sempre bem-vindos. Então não deixe de trazer exemplos, não deixe de trazer citações, porque elas disparam o debate na hora dessa apresentação. É claro que as perguntas, algumas questões são interessantes ficarem para o final, mas aqui é o meio, o desenvolvimento do seu seminário. E para encerrar, é hora dos agradecimentos, Não deixe de agradecer ao professor pela oportunidade, aos colegas que prestigiaram o seu trabalho ali naquele momento, e não esqueça de referendar de onde vieram as observações que foram colocadas. Então não deixe de mostrar uma tela em que as referências bibliográficas estejam postas. Essa é a parte exatamente final da apresentação do seminário. Pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe importante. Tenham observância quanto ao tempo. Se o professor disse que são 40 minutos, então tem que se organizar dentro dos 40 minutos. Peça para alguém do grupo ficar marcando o tempo, porque aí ele vai controlando mais ou menos o tempo de fala, da sua fala, da fala dos seus colegas, porque a gente sempre tem uma pessoa que fala mais que os outros e que, se não tiver cuidado, ele queima todo o tempo e os demais ficam sem fazer a sua apresentação. E ao final, depois dos agradecimentos, de tudo encerrado, vocês podem evidentemente se mostrarem disponíveis para que, caso alguém da turma ou o próprio professor queira fazer alguma colocação ou indagação, ele possa se dirigir ao grupo. Não é uma pessoa do grupo responsável por responder às possíveis indagações que saiam depois do seminário. É uma responsabilidade do grupo. O trabalho é feito em grupo. Então todos conhecedores do texto podem muito bem auxiliar uns aos outros na hora dessas interrogações que acontecem ao final. Então, antes de encerrar o vídeo, é importante dizer para vocês direitinho como o professor avalia o seminário do aluno. Primeiro, ele deve dar uma atenção à organização, a observar se estão envolvidos, se está acontecendo leitura, Depois vem a participação ativa na hora da apresentação, por isso prepare a sua fala, fale para frente, tenha postura, mostre que você tem segurança temática, porque esse é um dos pontos que muito pesa na avaliação do seminário, a segurança na exposição. Outra questão diz respeito ao conteúdo, o que o grupo trouxe, além do que o professor cedeu para essa discussão. Aí entra a questão do material que foi utilizado, por isso que nós vamos gravar um vídeo depois falando sobre os slides e sobre materiais que você pode trazer para o seu seminário. Esses tópicos também são avaliados pelo professor, o conteúdo temático, e o material utilizado durante a exposição.
Se tiver elaboração de questões, capriche nesse tópico também, tá? Porque com certeza o professor avaliará essas questões, como elas foram formuladas, se está tudo bem, não passa batido. Mas eu acredito que essas orientações são suficientes para que você faça um trabalho com boa qualidade. Aproveitando, se você ainda não é inscrito no canal, faz isso quanto antes e clica no sininho para receber os nossos vídeos, que são sempre uma tentativa de ajudá-lo a se sair melhor dentro do seu movimento estudantil, desse seu percurso, seja na educação básica, porque os alunos de educação básica também se envolvem em apresentações desse tipo, ou seja já na universidade, quando nós sabemos que os seminários sempre aparecem nas disciplinas dos professores. Então, foi um prazer estar mais uma vez com vocês aqui no canal. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!